Boa noite. Boa noite, pessoal. Pessoal, quem puder, boa noite, Fê. Já manda um aviãozinho aí para os conhecidos. Essa live não vai ficar salva por mais de 24 horas. Então seria bacana que vocês compartilhassem com quem precisa se harmonizar aí com a sua família de origem. Boa noite, Clotilde. Oi, Fabiana. Tudo bem? Olha, da Nova Zelândia, que linda! Oi, Ju, tudo bem? Boa noite, gente. Ótima noite para todos nós. Hoje falando de um tema tão importante, né? Eu que agradeço. Ângela, obrigada. Boa noite, Eliane, Natália, Aide, tudo bem? Hoje falando de um tema tão importante, né? Tão fundamental. Talvez o mais fundamental de todos. Pai e mãe. Pai e mãe. Ó, só gente querida entrando aqui. Você viu, mulher? Cortei as madeixas. Mudando de visual. Cada dia é uma coisa que a gente muda, né, gente? Isso é bom. Mudar é sempre bom. Obrigada, Lorena. Obrigada, obrigada. Boa noite. Olha só, gente linda. Muito bom, tô muito bem acompanhada aqui. Bom, pessoal, hoje o nosso tema dessa live aqui, dessa conversa que a gente vai ter é pai e mãe. Essas duas pessoas tão fundamentais na nossa vida, né? Tão importantes. Então eu vou contextualizar, imaginando que talvez tenham pessoas aqui que não conhecem nada de teoria sistêmica, de constelação familiar. Oi, Lu. Então eu vou dar uma contextualizada rápida, né, aqui para vocês. Imagina o seguinte, né? A gente nasce numa família. A gente tem uma lei aí, né? Uma lei espiritual que faz com que a gente nasça numa determinada família. Cada um acredita numa coisa, né? Do porquê que você nasceu, na família que você nasceu. De fato, não foi por acaso. E quem acredita, né, nas questões da alma, do espírito, entende que aquele espírito, que é você, escolheu aquela família para passar pelas coisas que precisa passar, que tem que passar para evoluir. Quem não acredita nisso, eu não sei como entende, né, o fato de ter nascido numa determinada família e às vezes com muitas dificuldades, né, às vezes com muitas limitações. Em todos os sentidos, né? Muitas vezes privação financeira, outras vezes privação de afeto, enfim, às vezes situações muito difíceis, né? Abuso, de todos os tipos de abuso que a gente pode imaginar. E nem todo mundo nasce numa família fofinha, né? Doriana. Aliás, posso dizer que a minoria das pessoas nasce numa família doriana, se é que ela existe de fato, né? Então, acho que todo mundo tem aí a sua família e as suas questões dentro dessa família para lidar com seus desafios. Eu acredito, de fato, completamente de que a nossa alma escolheu aquela família porque ela precisava, obrigada, ela precisava evoluir. E aí aqueles desafios que eu escolhi passar, eles só poderiam ser passados naquele tipo de família. E claro que a gente não vai entender exatamente por que é assim, porque enfim, a gente não sabe por que é assim. Por isso que eu falo que é uma questão de acreditar, qual é a sua crença, né? O que você acredita. Gente, estou bem ruim de voz. Desculpa aí. Mas eu acredito claramente que existiu sim uma escolha. Independente disso, vamos olhar, né, que a vida veio
de longe. Então a sua vida, a minha vida veio de longe. Foram gerações de gerações que foram passando a vida adiante, como se fosse uma grande cascata amorosa. Então essa cascata, ela foi dizendo sim. Foi dizendo sim. Então imagina lá o primeiro da sua família, o primeiro. Eu levanto assim porque a gente tem uma coisa que chama hierarquia na família, né? Uma das leis do amor e da vida. E hierarquia, então, quando eu faço assim, quer dizer, a pessoa é muito maior que eu, né? Ela veio lá atrás, muito antes de mim. E lá atrás, antes de mim, essas pessoas foram passando a vida adiante. Do jeito que foi possível. Às vezes com muita dificuldade. Às vezes com muita dificuldade até intelectual, muita dificuldade financeira, muita dificuldade emocional. Mas a vida foi indo como uma grande cascata até chegar a mim e aos meus descendentes, se eu tivesse filhos, né? E aos meus descendentes ou netos, enfim. E essa energia, né, que veio vindo é uma energia de aprovação, de pertencimento, né? Então, você nasce e você pertence a um sistema familiar. Você está inserida num sistema familiar, que é o sistema certo para você. E eu estava falando sobre hierarquia, né? Hierarquia é uma das leis da vida, da constelação familiar, da teoria sistêmica, que é o seguinte: quem veio antes sempre é maior do que quem veio depois. Os orientais, né, fazem muito isso com muita naturalidade, né? Eles reverenciam os antepassados com muito respeito e com muita gratidão por toda a sabedoria que foi passada, por todo o aprendizado que tem com seus pais, avós, bisavós, etc. Nós, ocidentais, somos um pouco diferentes, infelizmente, né? Deveríamos aprender mais com os orientais. Precisamos aprender isso, às vezes, no momento em que a gente conhece a teoria sistêmica e que a gente entende quanto isso faz sentido. Quanto isso faz sentido. E aí a gente começa a aprender a olhar com um pouco mais de respeito e humildade para quem veio antes, os nossos pais e avós e bisavós e toda a nossa história familiar. Então, quando eu coloquei o nome dessa live, né, Tudo é Pai, Tudo é Mãe, eu coloquei porque já há alguns anos eu constelo, e com muita frequência e muitas pessoas, e eu posso dizer que 98% das constelações que eu faço aqui no meu espaço estão ligadas a pai ou a mãe. Em qualquer tema que a pessoa for constelar. Se ela for constelar financeiro, né? A parte financeira, vai aparecer pai ou mãe. Ou avô, bisavô, enfim, seu sistema, né? Se você for constelar a sua vida amorosa, vai aparecer pai ou mãe. Se você for constelar uma doença, vai aparecer pai ou mãe. Se você for constelar um tema que eu constelo muito, que é merecimento, vai aparecer pai ou mãe. Qualquer tema que você for... Medo, vai aparecer pai ou mãe. Insegurança, vai aparecer. Então, ou seja, se eu fizer na minha vida 10 constelações, 20 constelações, 50 constelações, praticamente em todas vai aparecer pai ou mãe. Ou seja, não dá pra gente negar jamais a importância imensa que tem essas duas pessoas na nossa vida. E quando você resolve negar isto, você se emaranha. Ou seja, alguma coisa, ou algumas coisas, ou algumas áreas na sua vida não vão fluir. Então, entenda que essa lei, a hierarquia, ela tem que existir. E tem que ser vista e respeitada. Quando você, como filha ou como filho, entende que você é melhor que os seus pais, que você é maior que os seus pais, que você é inteligente, eles são ignorantes, que você tem sucesso financeiro e eles não tiveram, que você sabe de tudo e eles não sabem de nada, que você é forte e eles são frágeis. Toda vez que você inverte a ordem das coisas, pode ter certeza que algo na sua vida ou várias coisas na sua vida não vão funcionar.
Ai, Silvia, mas eu acho minha mãe fraca, eu acho meu pai fraco, meu pai é alcoólico, a minha mãe é submissa. Tudo bem. Mas olha só, com todas essas dificuldades e limitações, eles conseguiram te dar a vida. E esse presente que você ganhou, que foi permitido a você, você não tem como pagar. Você não tem como retribuir a vida. É um presente gigante. É um presente que é o maior de todos os presentes. Eles poderiam ter tirado você. Mas não, eles disseram sim. Eu quero que venha. E às vezes com tantas dificuldades. Porque não existe uma faculdade para ser pai e mãe. Não existe uma pós-graduação. Não existe um atestado. Olha, agora você está apto a ser pai e mãe. Um pai e uma mãe se formam na medida em que o filho nasce. E aí alguns aprendem a ser pai e mãe. E alguns passam a vida com muita dificuldade com relação a isso. E por que eles têm tanta dificuldade? Porque eles ainda estão presos nas dinâmicas ocultas dos próprios sistemas familiares. Então, muitas vezes o seu pai é um pai. Sim, foi ele que carregou a semente. Né? E a alma da sua mãe disse sim. Por isso essa semente foi fertilizada. Porque a alma do pai carrega a semente e a alma da mãe diz sim. Então, mesmo as crianças que entenderam, mesmo as pessoas que entenderam que não foram planejadas, no movimento da alma, todos foram. Talvez na razão, a sua mãe e o seu pai não queriam que você viesse porque eles não tinham dinheiro, porque já tinham muitos filhos, porque só namoravam. Alguma coisa aconteceu que talvez eles não quisessem. Mas na alma, eles queriam. Porque se na alma eles não quisessem, não haveria gravidez. Eu estou dizendo isso dentro da visão sistêmica. Fique claro, tá? Então, o seu pai carrega a semente e a sua mãe diz sim. No entanto, os seus pais não são necessariamente aptos emocionalmente, financeiramente, intelectualmente, para te dar tudo isso que você hoje busca. Mas eles te deram algo que é infinitamente maior que isso. Tudo. Que é a vida. Então, quando você toma essa vida dos seus pais e entende que os seus pais são imperfeitos, não fica colocando os seus pais em comparação com outros pais, não fica colocando os seus pais em comparação com você, não fica criticando os seus pais pela história deles. Quando você entende que sim, os seus pais são imperfeitos como todos os pais e todas as mães. Quando você entende essa imperfeição como algo humano, você valoriza que apesar de todas essas dificuldades, eles puderam te fazer a vida chegar até você. E a vida chegou para você perfeita. Perfeita. Tanto que você tem todas as capacidades de crescer em todas as áreas da sua vida. Financeiramente, intelectualmente, emocionalmente. Você está aqui numa live que fala do quê? De autoconhecimento, de reflexão, né? De evolução do ser humano. Você está aqui hoje. Você está aqui hoje por quê? Porque algo dentro de você falou, eu preciso estar lá. Então, quando você entende, né? Os meus pais me deram muito mais do que eles tiveram, muito além do que eles poderiam me dar. Né? Muitas vezes o seu pai tem uma criança ferida muito grande, assim, uma criança que está lá sofrendo dentro dele, que está ainda ligada no pai dele, por isso ele bebe. Toda pessoa que bebe está brindando com o pai antes de beber. E aí o seu pai está lá, preso nesse pai. A criança ferida do seu pai está ali preso nesse pai. E a criança ferida do seu avô está presa no seu bisavô. E assim sucessivamente. E o seu pai é uma pessoa que não teria condições, talvez, emocionais, de estar presente na sua vida. Mas a alma dele queria essa experiência. E ele deixou que a vida viesse, ele carregou a semente até a sua mãe. E a sua mãe talvez seja uma pessoa que foi muito ferida, que sofreu abuso do próprio pai, às vezes. Então, o feminino da sua mãe é muito ferido. Ela aprendeu desde muito cedo que homens são agressivos e abusivos. Claro que a gente sabe que não é verdade, mas na cabecinha dela,
ficou essa ideia, né, que os homens são maus, os homens são abusivos, e as mulheres não têm força perto dos homens. Por isso ela virou uma pessoa submissa, pela dor, por falta de conhecer, por falta de entender que poderia ressignificar isso. Não é porque ela queria ser assim. Quem quer ser assim? Não é? Então, a dor fez ela criar uma verdade, uma lógica na cabeça dela. E ela seguiu essa lógica a vida inteira. E aí ela casou com um homem, que é o seu pai, por exemplo, um homem abusivo. Porque lá na infância dela, ela foi abusada pelo pai dela. Então, ela aprende que homens abusam de mulheres. Então, ela traz dentro dela um feminino muito ferido. E ainda assim, com todas as dificuldades que ela passou, muitas vezes de escassez financeira, de não poder falar, né, de ter ficado lá, não poder se manifestar, não poder se defender, não poder fazer nada, ainda assim, a alma dela disse sim. Quando seu pai carregou a semente. Olha que coisa. Ainda assim, a alma dela quis passar a vida adiante. E ela fez o que foi possível. E quando você entende que, ao invés de ficar cobrando seus pais uma vida inteira, que é o que muita gente faz, eu atendo gente aqui todos os dias, eu constelo quase todos os finais de semana, conheço muita gente, já atendi muita gente, e conheço muita gente que ainda está presa nesta força de cobrança, nessa energia de cobrança. Então eu tenho lá 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas a minha alma está presa nos meus pais. Eu estou cobrando dos meus pais que eles me deem o que eu acho que faltou. O que eu acho que faltou. Eu acho que faltou amor, eu acho que faltou atenção, eu acho que faltou presença, eu acho que faltou educação, eu acho que faltou dinheiro, eu acho que faltou alguma coisa, ou várias coisas, né? E aí eu tô lá, adulta, com a vida que eu ganhei e que eu tô usufruindo dela todos os dias, mas eu continuo lá, adulta, presa, parada, esperando que os meus pais sejam melhores. Esperando que meu pai ou minha mãe olhem pra mim do jeito que olharam pro meu irmão. Por que eles olharam para o meu irmão diferente? Possivelmente porque o seu irmão, ele foi um primeiro filho, desejado, etc. E talvez você tenha vindo depois de um aborto. Se você veio depois de um aborto, seus pais realmente ficaram presos no seu irmão que não nasceu. Também não é culpa deles. Eles ficaram presos no irmão que não nasceu. E aí você nasceu e eles não conseguiram ver você. Não foi possível. Não é porque eles não queriam. Então, o dia que vocês entenderem, e eu sei que vocês são todos muito inteligentes aqui, o dia que vocês entenderem que os seus pais deram para vocês tudo o que eles tinham, tudo. Imagina só, eu tenho aqui uma quantidade de ouro. Sei lá, eu tenho 20 pepitas aqui comigo. E aí, o meu filho nasce e eu dou as 20 para ele. Eu não seguro nada, eu dou tudo para ele. O melhor. O melhor. Só que esse filho olha para isso e acha pouco. E aí ele começa a me cobrar, e me julgar, e me condenar, porque o que eu dei para ele é pouco. E aí eu fico olhando e não entendendo nada. Porque se eu tinha 20, eu dei 20. Como 20 pode ser pouco? Mas esse filho resolve que é pouco, que ele quer mais, que ele merece mais, que ele deveria ter ganho mais. E aí essa relação de cobrança, ela se perpetua durante toda uma vida. Então essa pessoa cresce, ela até às vezes se casa, mas ela está casada, mas ela não está casada. É como se a alma dela, o corpo está lá, mas a alma dela está ali olhando para os pais, cobrando dos pais, infantilizada. Porque quando você está nessa postura, você está infantilizada. Quem faz essa cobrança é a nossa criança. Entende? A nossa criança fica ali, cobrando. E os pais, eles não entendem nada.
Porque eles falam, meu Deus, eu tinha 20, eu dei 20, o que eu posso dar mais? E aí a criança fica lá, a criança de 40 anos, fica lá, mas eu quero mais. Queria mais, muito pouco isso, queria mais. Mãe, olha pra mim, pai, olha pra mim, fala que você me ama, fala que valeu a pena ter nascido. Por favor, fala que valeu a pena ter nascido. E os pais ficam assim, cara, mas é óbvio que valeu a pena, senão eu não teria deixado você nascer. Quem escolheu que você nascesse fui eu. Foi a minha alma que escolheu. Eu queria essa experiência com você. Por isso você está aqui. Senão você não estaria. Pode ter certeza que você não estaria. Entende? Então, quando eu consigo tomar uma postura mais adulta e agradecer de fato pela vida que veio desses pais, sem julgamentos, porque eu não sei nada sobre minha mãe, eu não sei nada sobre meu pai, por mais que eu conheça um pedacinho da história, ainda assim é um pedacinho da história. Eu não sei que criança ele foi, o que ele passou, muita coisa não foi contada, né? Todas as famílias têm muitos segredos, e às vezes alguns segredos são o pilar forte dessa família, é o que segura essa família em pé. Então eles devem permanecer como segredos. Outros segredos não. É bom que eles sejam revelados, porque eles desemaranham uma série de coisas aí na vida da família, da pessoa, etc. Mas quantos segredos na sua família, na minha família, em todas as famílias, não tem? Muitos segredos. Então, muitas coisas a sua mãe não contou nem para ela mesma. Ela nem quer olhar para aquilo. Imagina o que é uma pessoa saber que foi abusada pelo pai. E olha, essa história é muito comum. É muito comum, infelizmente. Muito comum. Se hoje é comum, eu recebo aqui pessoas de 20 e poucos anos que foram abusadas pelo pai. Você imagina há 40, 50, 60 anos atrás. Era extremamente comum. Entende? Era extremamente comum. Então, já vou responder. Então, essa postura, né, de falar, eu tomo a vida de vocês, eu tomo mesmo, eu aceito como é a vida. Eu aceito como foi possível, porque foi incrível. Olha que eu tô aqui, tenho saúde, tenho inteligência, tenho força, ganho dinheiro para fazer por mim. O que vocês, queridos pais, não puderam fazer, porque vocês são pais comuns, imperfeitos, como todos os pais. E tá tudo certo, é assim mesmo. E quando você foi mãe, você também percebeu que você também é imperfeita. E se você foi pai, você também percebeu que você também é imperfeita. E que muita coisa que você achou que estava acertando com seu filho, não estava. Não estava acertando. Então, quando a gente consegue tomar a vida dos nossos pais integralmente, né? Aquelas 20 pepitas foram tudo e muito mais do que eu precisava. Porque se alguma coisa faltou pra mim, eu mesma posso fazer. Entendeu? Eu mesma posso fazer. Deu pra entender, gente? Por enquanto tá claro aqui? Deixa eu ver a pergunta aqui, que eu tô pulando as perguntas. Que bom, Cris. Eu que agradeço. Que bom. Sinara. Oi, Sinara. Quando é o contrário, que você ama demais seus pais e acha que você faz pouco por eles. Então, menina, quando você tem essa sensação, você de alguma forma está se colocando acima deles. É como se eles fossem seus filhos e você fosse a mãe. Então, eu preciso fazer por eles. Essa é uma alternativa, tem mais do que essa, tá? Mas essa é uma alternativa. É quando você, de alguma forma, já não está nesse lugar da filha que recebe dos pais. Lembra da hierarquia? Os pais são grandes, eu sou pequena. Então, quem dá são os pais, não é o filho que dá. O filho recebe, ele toma a vida. Ele é cuidado, né? Ele pode, claro, na velhice dos pais, vir a cuidar dos pais. Mas sempre no papel de filho, de pequeno. Jamais no lugar de quem está acima dos pais. Jamais, tá?
Então, essa é uma alternativa, quando você de alguma forma está se sentindo mais forte que seus pais, está se sentindo mais poderosa que seus pais, quer dar ordem para os seus pais, quer dizer o que eles têm que fazer, como eles têm que fazer. Muita gente não deixa os pais opinarem, porque confundem velhice com deficiência mental. Então, muitas vezes os filhos acham que o pai tem 70 anos, mas é lúcido, 80 anos, é lúcido, e não tem condição de escolher as coisas que quer e que não quer. E aí o filho quer fazer por eles. Então ele sai do lugar de filho e vai para o lugar de pai dos pais. Isso é péssimo, é um tiro no pé. E uma outra alternativa, só um minuto que abriu minha Siri aqui. Sinto muito. Uma outra alternativa. Esse foi colocado em constelação, logo acalma tudo. Só um minutinho, gente. E sempre tem aqui. Outra alternativa é quando o filho quer demais fazer pelos pais para ser visto. Então eu estou aqui e me coloco a serviço dos meus pais a vida inteira. Então isso também é muito complicado, porque às vezes um filho que não se sentiu tão visto pela mãe, pelo pai, para que ele seja visto, ele faz imensas coisas, imensos sacrifícios, ele fica ali à disposição com a bandejinha na mão. Os pais às vezes nem precisam, mas ele quer fazer, ele precisa fazer, porque ele quer ser visto pelos pais. E ele não sente que ele foi visto quando ele nasceu, e ele fica uma vida inteira tentando ser visto. É o mesmo caso que eu falei, muita gente que casa, mas na verdade não está casado, ainda está preso na relação com o pai e com a mãe, tá bom? Quem traiu no casamento é impedido de ter um quê? Novo relacionamento? Quem traiu no casamento é impedido de ter um novo relacionamento? Não é impedido, não. Não tem esse castigo todo, não. Só que muitas vezes você vai precisar constelar isso, tá? Você vai precisar, de alguma forma, se redimir disso, porque houve um desequilíbrio, né? Mas a culpa de uma traição nunca é de um só. Isso daí é um outro assunto, né? A culpa de uma traição nunca é de um só. 50%, 50%, tá? Então, não tem isso. O que aconteceu é que você ficou sozinha na relação e a outra pessoa também. E aí você olhou, você estava num lado da relação, a outra pessoa estava do outro, você olhou alguém que estava do seu tamanho. Talvez essa pessoa que você estava no casamento, você não sentisse que ela era do seu tamanho, tá? Mas aí é uma outra conversa. Mas não está impedido não, de jeito nenhum. Tenho percebido em mim uma crença de que a minha mãe me comparava com a minha irmã, porque ela sempre foi muito inteligente e que meu irmão é filho mais amado por ela. Então, gente, essas coisas aí, ó, acontece mesmo. Acontece no sentido de que muitas vezes a mãe tem mais identificação com o filho do que com o outro. Às vezes um filho nasceu numa época em que essa mãe estava melhor financeiramente, emocionalmente. Ela estava querendo muito ter esse filho, sabe? Esse filho veio num momento, nossa, incrível da vida dessa mulher. Desculpa, gente, deu uma pausada aqui, né? Muitas vezes esse filho veio num momento muito feliz dessa mulher, né? Veio num momento de muita... Tava tudo a favor, vamos dizer assim. E então esse filho, ele tem uma conexão com essa mãe diferente. Ela recebeu essa criança de um jeito diferente. Às vezes um outro filho veio no momento em que o casamento estava horrível, no momento em que a família estava desagregada, no momento em que financeiramente estava tudo muito ruim, e isso abalou muito o emocional da família. E de repente essa mulher descobre que ela está grávida. Você concorda que a relação é outra? A relação é outra, não é com você. É com aquele filho que veio no momento em que essa mulher estava muito vulnerável. Então, se você ficar pensando nisso, sabe? A minha mãe gosta mais da minha irmã, do meu irmão, ela privilegia, não sei o quê, sabe? Até os 16 anos, 15 anos, talvez ok, né? Mas chega um momento em que você tem que se liberar disso. Minha mãe é imperfeita, como eu, como todo mundo, e ela, eu não sei, como eu falei lá, né? A gente não sabe nada sobre ela e sobre como aconteceram as coisas, por que algum filho tem uma relação mais fácil, outro mais difícil. A gente não sabe. Agora você tem que escolher, você quer ficar presa nisso? Ou você quer superar isso? E dizer, tá tudo bem, mãe. Você me deu a vida da mesma forma como você deu a vida para os meus irmãos. A mesma oportunidade. Se você tem mais afinidade com um do que com o outro, isso é humano. Isso é humano. E você é uma pessoa humana, falível. As pessoas, se todas as mães soubessem exatamente dar tudo na mesma medida para cada filho, né? Segundo, cada filho tem uma demanda.
Cada filho tem uma necessidade, tem filho que tem muita necessidade de tato, né? 5 linguagens do amor, né? Tem uns que tem muita necessidade de tato, tem outros que tem mais necessidade de serviço, tem outros que não tem quase necessidade. O filho não vem com bula, né? E o pai e a mãe não sabem, né? Meu pai biológico eu não pude conhecer, ele já faleceu e não pude conhecê-lo. Isso me afeta em algo, sendo que fui criada por outro homem? Sim, afeta. Afeta porque você não se conectou com esse pai. Então pode afetar a sua vida amorosa bastante, não sei se você já sente isso. Pode afetar a sua falta de movimento para a vida. Mas tem como resolver, né? Você pode constelar e você pode se reconectar com a sua família biológica. Família do pai, né? Toda a família biológica. Isso daí, mesmo ele morto, né? Na constelação não tem mortos e vivos, né? Você pode se reconectar com a sua família biológica, tá bom? Então, também não julga também se não falaram nada, entendeu? Não falaram nada, talvez para te proteger, talvez porque não acreditaram que seria bom para você, talvez imaginassem que estavam te prevenindo de ter um trauma maior. A gente não sabe, né? Então, tá tudo certo. Ainda bem que tem um caminho, né? Que bom. Minha mãe quer se colocar dependente de mim. Tudo me pergunta se deve ou não fazer. Tenho me afastado e dado a ela espaço para ser independente. Então, tem uma pessoa muito interessante agora, que estou tentando lembrar quem que fala isso. É uma consteladora. Ela fala assim: se a sua mãe tentar ficar menor que você, fique ainda menor que ela. Mas não deixe isso acontecer. Deixe sempre claro que ela é a mãe. Deixe sempre claro na sua alma e na sua atitude que ela é maior que você, que ela pode segurar aquele peso da vida dela, das dores dela, da tristeza dela, porque ela é grandiosa. Às vezes as mães confundem também e querem ser filhos dos filhos, porque sentem essa força no filho e querem ser cuidadas, como elas gostariam de ter sido cuidadas pelas próprias mães. Então, ao invés dela cobrar da mãe, porque ela já percebeu que, né, ali não está vindo nada, ela substitui essa cobrança para a filha ou para o filho. E aí o filho e a filha tem que dizer: não, você é a grande, eu sou a pequena, né? Eu sou pequena, eu não posso fazer nada por você, você pode fazer por você, porque você é incrível, você é grande, tá? Então, eu sugiro que você constele, viu? Como honrar, tomar os pais, principalmente a mãe, de uma maneira definitiva para viver tudo de melhor. Então, isso daí é um processo. Então, deixa eu te explicar. Isso aqui é um processo. Tudo que a gente tem que mudar, uma forma como a gente pensa desde pequena, uma forma como nós vivemos, né? Que tá lá gravadinho no nosso inconsciente. Tudo é processo. Então, assim, sem pressa nos movimentos de alma, tá? Eu vou fazer no dia 13 um workshop, se vocês se interessarem. Se chama Pai e Mãe, Ouro de Mina. Nós vamos ficar o dia inteiro juntos, trabalhando exatamente esse tema. Pai e mãe. De manhã mãe e à tarde pai. E a gente vai fazer, eu vou falar sobre isso que eu estou falando com vocês, mas muito mais, sobre quais são as funções pai, quais são as funções mãe, aonde que isso pode travar a sua vida, como é essa questão mesmo da hierarquia, como é que a gente faz para honrar os pais e agradecer pela vida. Tudo isso a gente vai fazer no workshop. Vamos fazer movimentos sistêmicos para liberar pesos, padrões repetitivos que você tenha. Por exemplo, vou dar um exemplo de um padrão repetitivo. Seu pai é alcoolista, é um alcoólico. E aí você, obviamente, julga seu pai, né? Quem não julga é raridade, a maioria julga. Então aí você julga seu pai, porque ele é fraco, porque ele bebe, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E você se junta na sua mãe. E aí você olha para o seu pai com os olhos e com os óculos da sua mãe. E aí você julga o seu pai. Pode esperar que você vai encontrar um parceiro muito parecido com o seu pai. Então julgou, repetiu. E aí esse parceiro pode não beber, mas ele pode ter outro tipo de compulsão. Pode ser compulsão por sexo, compulsão por jogo. Ele tem um outro tipo de compulsão. E por que essas histórias se repetem? Isso é castigo? Não, claro que não. O sistema não castiga, o sistema é justo. Essas histórias se repetem para que você aprenda
a apaziguar o seu coração com relação ao seu pai e a tomar a vida que veio desse pai com tantas dificuldades que ele tem e que ele teve, mas que ele permitiu que a vida viesse. Então, quando você olha para o seu pai sem julgamentos e com gratidão, você para de repetir padrões. E, enfim, a gente, na verdade, é muito pouco inédito, né? A gente repete muitos padrões dos nossos pais. Muitos. Então, nesse workshop, a gente vai devolver um tantão de coisa aí para os pais, para que eles possam nos liberar, para que a gente siga aí, que vocês sigam a vida mais leve, sabe? Sem essa mochila gigante de padrões sistêmicos, que pesa muito. E que a hora que você vê, você está fazendo exatamente como diz a música, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Você está fazendo igual. Então, o workshop é para dar essa chance para que vocês possam liberar uma série de coisas que muitas vezes, muita gente nem sabe por onde começar, às vezes uma constelação, quando vai fazer individual. O workshop ele é um movimento forte, porque a gente está num grupo, né, que a gente chama de egrégora, e esse grupo está todo mundo vibrando na mesma energia para devolver respeitosamente para os nossos pais uma série de padrões que a gente tem repetido. E, obviamente, né, se os nossos pais são o nosso portal para o nosso sistema familiar, os dois, né, são dois portais gigantes que nos conectam a toda a força do sistema. Quando a gente toma a força dos pais, toma a vida que veio deles, a gente também toma a vida de todo o sistema. Então, várias áreas da sua vida, depois desse workshop, vão se abrir. Naturalmente, sem esforço. Elas vão se abrir porque você vai ter devolvido, e vai ter reverenciado, e vai ter olhado com outros olhos. E eu tenho certeza que se nessa live você já está começando a olhar com outros olhos, no dia do workshop vai ser muito mais. Então, quem tiver interesse em estar comigo, vai ser no dia 13 de maio, sábado, das 9 às 16 horas. E o link está lá na bio do Instagram, tá bom? Obrigada, Silvia. Minha mãe está bem idosa, precisa de, acho que é cuidados, né? Que você quis dizer. Só que trabalho muito, dou pouca atenção para ela, pelo menos é o que eu acho. Entendi. Você faz o que você pode, né? Sou grata pelo canto da sereia. Ah, que linda, quarta-feira tem. Hoje discuti muito com meu filho porque ele fez uma sociedade com o irmão e agora está me acusando de tudo, por tudo. Que o irmão tem de ruim. O que eu posso fazer para ele tirar o ódio que está... Então, a empresa, qualquer empresa, é a cara da mãe. Se o seu filho está com raiva de você, ele não vai conseguir vender uma banana. Porque quando você não tem uma relação ok com a sua mãe, os seus negócios não vão fluir. Então, o seu filho precisa aprender a não julgar. Você precisa se impor como mãe, como autoridade, e falar para ele que ele é um pequeno, um pirralho, e que, enfim, que ele fique aí com as coisas dele, que as questões com o irmão ele pode resolver com o irmão, né, de uma forma correta, justa, e que você não tem que ser culpada de nada. É um absurdo isso. Tá apontando o dedo para você, vai dar um tiro em cada pé. A vida dele não vai andar. Como fica quando houve gêmeos, um fica e o outro não conseguiu sobreviver? Como trabalhar com quem fica? Então, o gêmeo sobrevivente, né? Todos nós somos gêmeos sobreviventes. Todos nós. Todos nós. Isso daí também não posso falar agora com vocês, porque nós estamos acabando nossa live. Mas todos nós somos. Algumas pessoas se ligaram demais ao gêmeo sobrevivente, ao gêmeo evanescente, desculpa, e aí crescem sentindo muita falta, uma sensação de falta muito grande, uma sensação de que, puxa, eu devia estar feliz, eu tinha tudo para estar feliz, mas eu não tô. Por que será que eu não tô? Ou eu tô com uma pessoa tão legal do meu lado, mas parece que não é essa pessoa que eu queria. Ou, eu vou comprar esse ou esse, eu vou comprar os dois. Ou, eu vou comer isso aqui, mas eu vou deixar um pouquinho na geladeira para comer depois, sabe isso? E daí você nunca volta para comer? Então, tudo isso é sinal de um gêmeo, de uma sua ligação com o gêmeo. A ligação com o gêmeo pode chegar tão longe, né, as consequências disso, que pode te gerar uma doença autoimune, uma depressão, um caminhar para a morte. É bem forte mesmo essa questão do gêmeo. Então, Thay, eu sugiro que constele, tá? Eu não tenho nenhum workshop de gêmeo por enquanto, mas é uma ideia, né? Fazer um workshop sobre o encontro com o gêmeo evanescente, que é maravilhoso. Maravilhoso. Falo que na constelação, o momento ímpar da constelação é quando uma pessoa encontra o gêmeo.
É maravilhoso mesmo. Qual o impacto de uma mãe oportunista na vida de um filho? Então, se uma mãe é narcisista, não sei se você quis dizer narcisista, o impacto é gigante. Eu vou fazer um workshop sobre narcisismo em breve, tá? Eu trabalho com isso há muitos anos e tenho muitas pacientes, alunas, mentoradas que são filhas de mães narcisistas e, consequentemente, se envolvem em relações abusivas e tóxicas. Então, esse é um dos impactos, né, de uma mãe narcisista. Mas é um filho que se despersonalizou, que tem que se reconstruir tudo de novo. Não sabe nem o que gosta de comer, quem é, o que quer fazer da vida, não sabe nada, está totalmente perdido porque essa mãe acabou com a essência desse filho. Então, primeira coisa que, se for narcisista, é terapia a vida inteira. E muita constelação. Nesse caso aqui, eu não falo pra ninguém que tem que fazer muita constelação, até falo o contrário, faça menos. Mas nesse caso não tem jeito, vai ter que constelar várias vezes, tá? Tenho uma doença crônica, meu tratamento é caro e às vezes me sinto um fardo para os meus pais, não sei o que fazer. Então, Luísa, tem que olhar para isso, né? Toda doença esconde uma mensagem. Então, a gente tem que tentar, quando está doente, entender o que esse mensageiro quer dizer. Qual é a mensagem dessa doença? O que ela quer de você? Inclusive, isso pode ter a ver com gêmeo, tá? Eu sugiro, não quero dizer que constelação é solução para tudo, que eu não gosto de fazer nenhum tipo de coisa nesse sentido, não é minha praia, mas eu posso te dizer que, assim, essa doença pode estar querendo te trazer uma mensagem, talvez a constelação possa te dar a mensagem, e daí você vai trabalhar em cima disso, tá? Eu sugiro que você tente, pelo menos, o caminho da constelação. Então, com relação a isso, como tomar o pai sabendo que foi abusada por ele, é o que eu comecei a falar no inicinho da live, né? Eu vou explicar uma coisa que não justifica. Então, não escuta o que eu vou falar desarmada, tá? Baixa a arma. A constelação, ela não justifica as coisas, porque nada justifica um pai abusar de uma filha. Nada, nunca. E é óbvio que algumas pessoas têm uma ideia muito errada de constelação, porque acham que os consteladores querem desculpabilizar o agressor. Jamais, não existe isso. Existe uma lei dos homens que tem que ser cumprida e tem que ser cumprida, né? Se uma pessoa tem que ser presa, ela vai ser presa, ela tem que pagar pelo que ela fez, ela tem que pagar pelo que ela fez, sempre. Nenhum constelador fala o contrário disso. A única coisa é que a gente consegue olhar além. Então, a constelação, ela promove um olhar além. O que é um olhar além? É para a gente entender e não para justificar. Dá para entender isso? Você consegue entender isso? Então, assim, quando um pai é abusivo, abusador, provavelmente ele foi abusado. Provavelmente, se ele não foi abusado fisicamente, ele foi abusado emocionalmente. E essa ideia do abuso, esse padrão do abuso, provavelmente ele vem transgeracionalmente. Então, é toda uma linhagem de homens que foram abusados. E esse pai está honrando o sistema dele, o pai dele, o avô dele, o bisavô dele, fazendo a mesma coisa. Basta dizer que a gente honra o nosso sistema até mesmo indo de encontro à morte. Feliz, alegremente. Então, o que dirá cometendo uma coisa que na família, no inconsciente familiar, é algo normal. Então, não quero dizer que com isso não te trouxe enormes feridas e que você tem que falar, então tá bom, ele tá lá num padrão familiar, então ok. Não quero dizer isso não. Quero só dizer que existe um olhar além que explica, mas não justifica. Eu sempre falo sobre tomar a vida e sobre a gratidão pela vida e o respeito, mas pode ver que vocês não vão pegar uma live minha nunca falando que você é obrigada a amar o seu pai ou amar a sua mãe. Porque eu acredito, isso é uma coisa minha, Silvia, que amor é algo construído, não é algo imposto, é algo construído. Então, se esse pai não soube amar, porque ele não soube, não é porque ele não quis, é porque ele não soube, ele não sabe o que é amor. Né? O amor para ele tem a ver com abuso. Você não é obrigada a amar o seu pai.
Porém, você pode, sim, agradecer a vida que veio dele, apesar de toda essa dor que a criança dele também deve ter passado. E que ele não soube parar ali, falar, aqui eu paro com isso. Nesse momento eu paro, que é o que nós vamos fazer no workshop no dia 13. Nesse momento eu paro com esse padrão repetitivo. Para em mim, acaba em mim isso. Meus filhos não terão isso. Seu pai não soube fazer isso e ele passou para frente. Então, no workshop eu vou falar bastante sobre abuso. E se você puder ir, Ângela, a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Obrigada, seu cabelo tá lindo. O Canto da Sereia começou semana passada, Paty. Ainda dá tempo de entrar, só até quarta-feira. Você pega o primeiro encontro gravado e depois você acompanha os outros ao vivo. É de quarta-feira, das 7h30 às 9h. Se você quiser, me chama no direct que eu te mando o link, tá bom? Aí você já entra nessa quarta-feira, tá? Muito gostoso o grupo, viu? Muito legal. Como honrar a mãe se não cresceu com ela e sabe muito pouco sobre ela? Então, não tem problema. Você é ela. Sua mãe pulsa em cada célula do seu corpo. Seu pai pulsa em cada célula do seu corpo. Você não precisa olhar para a carinha dela, você não precisa estar com ela na sua frente. Isso é maravilhoso, isso é quântico, né? Isso é quântico e é muito espiritual. Não é espírita, é espiritual, ok? Não confundam, por favor. Então você pode sim, na medida em que você sente essa mãe, sente que acima de você existe uma pessoa que te deu a vida, você pode honrar essa mãe, agradecer essa mãe, porque na energia a sua mãe vai receber isso. E isso vai voltar para você como bênção. Muitas bênçãos. Filhos adotivos sempre estão conectados com os pais biológicos. Preciso tomar água, todo mundo fala para tomar água. Filhos adotivos sempre estão conectados com o pai biológico. Tem um paciente meu que, numa constelação, a gente viu que ele era adotivo, né? Sem saber, a gente viu, daí ele contou que era mesmo. E a vida dele desandou financeiramente. E eu falei para ele, enquanto você não aceitar seu pai e sua mãe, sua vida financeira não vai andar. E agora ele está nesse processo de conhecer a mãe, que está quase morrendo, o pai já morreu, e agora ele está aceitando que ele tem uma família biológica, que muita gente fala, não preciso deles, eu não preciso deles. Tudo que você vive está conectado com o seu sistema de origem. Já fiz muita constelação para conectar a pessoa no sistema de origem, tá? Então, assim, vale muito uma constelação. Quer participar do workshop? Venha, Cris. Cris, tá lá no link da bio, tá? Tem muita coisa para vocês participarem comigo, gente. Tem um encontro no hotel em junho. No segundo semestre tem uma autobiografia. Tem muita coisa, só vocês ficarem de olho aqui no Instagram, tá? Mas esse workshop vai ser maravilhoso. A live vai ficar salva 24 horas. Uma relação quando se vê no homem, o pai, pode melhorar? Como que é? Uma relação quando se vê no homem, o pai. Quando se vê no homem, o pai. O seu pai, você enxerga no seu marido o seu pai, é isso, Cláudia? Eu não entendi. O que você quer falar? O workshop é online, Suzana. É no Zoom online. Filhos adotivos têm que constelar. Dia 13 de maio, sábado. 13 de maio, sábado. Vai ser online, a gente vai fazer online. Cada um na sua casa. E eu vou facilitando para vocês os movimentos. A gente vai conversar, eu vou explicar um monte de coisas, muito mais que eu estou falando aqui hoje. E vou fazer muito movimento, ou seja, ele é um workshop que ao mesmo tempo que você vai entender um monte de coisa, você já vai poder fazer o movimento de se liberar de um monte de coisa. Então você vai terminar o workshop às 4 da tarde, cansado, bem cansado. É bom que você nem saia nesse dia, não saia para beber, não saia para nada, porque você vai estar fazendo um monte de downloads, assim, ó, seguidos. Ele é muito curativo, tá? Como tomar a mãe que a gente se afastou, precisa ter contato? Depende. Se for uma mãe narcisista, não precisa ter contato. Você pode tomar... Gente, a mãe e o pai estão dentro da gente. Eu não preciso fazer uma constelação e trazer minha mãe, trazer meu pai, trazer meu marido. Não, tá comigo, tá no meu campo. Então eu posso falar com a minha mãe sem ela saber. Porque a alma dela vai saber.
Quem já fez um workshop comigo sobre ex, né, o Amor Agora Sim, que eu libero os ex, ajudo vocês a liberarem os ex, milhões de pessoas que fizeram esse workshop comigo me contaram que no dia do movimento os ex ligaram. Ai, Silvia, não é possível. Me ligou meu ex-marido, que eu não vi há 5 anos. Silvia, não é possível. Meu primeiro namorado me ligou. Como é que eles ligaram? Porque estamos conectados com essas pessoas todas. Agora, imagina com os nossos pais. Nossa Senhora, muito mais. Doença autoimune está muito conectada com excluídos do sistema. Então, assim, o que são excluídos do sistema? Crianças que não nasceram, gêmeos ou não gêmeos, ou irmãos, ou tios, ou, né? Crianças que não nasceram, pessoas que morreram e que foram esquecidas na família, pessoas que tinham alguma doença mental, que antigamente as pessoas tratavam isso muito maltratado. Enfim, tem algum excluído no sistema e você está honrando esse excluído, precisa constelar. A referência para honrar os pais, no caso do filho adotivo, é sobre os genitores? Sim, sempre. Você pode agradecer pelos pais de criação, os pais do coração. Claro que seus pais do coração estão muito ligados a você, muito. Então você pode agradecer muito por eles terem aceito você, por eles terem escolhido você, por eles terem feito um trabalho ótimo com você, porque, enfim, porque você teve uma oportunidade de ter uma família com eles e viver nessa família. Você deve ser muito grata. Mas as questões que você carrega são sempre da sua família de origem, tá bom? Já vi no YouTube sobre compulsão alimentar que pode ter vindo do pai. Pode. Ah, que bom. Nunca vi uma explicação tão clara sobre o abuso dos pais. Eu que agradeço. O workshop será dia 13 de maio, sábado. Mas você já pode garantir sua vaga lá no link da bio, tá? O Canto da Sereia, gente, é maravilhoso. Começou semana passada, na quarta-feira. Trabalha muito feminino, para quem é casada, para quem é solteira, para quem tem 20, 30, 40, 60, 70. É para trabalhar o teu feminino, para trabalhar seu poder pessoal que você muitas vezes perdeu por conta de de questões transgeracionais, de feminino ferido, por conta de ter pego uma energia muito masculina. O Canto da Sereia é maravilhoso. Eu super aconselho. Também está no link da bio, tá? E só tem mais alguns dias para você entrar. Hoje é segunda, né? 2 dias para você entrar, senão você vai ter que esperar acontecer de novo, que eu não sei quando vai ser. Então seria bom que você entrasse, tá? O workshop não fica gravado. O workshop não fica. O Canto da Sereia fica. Fica por 1 ano gravado. O workshop não fica. Tudo que é workshop, que é vivencial, a gente não deixa gravado, porque é muita energia, são muitas pessoas juntas, a gente não deixa gravado, tá? O Canto da Sereia foi uma mudança de chave. Que lindo, super indico. Que bom, gente. Eu também fico muito feliz de vocês gostarem tanto de uma coisa que eu fiz, meus filhos, né? Meus projetos. Dá para se conectar com o pai biológico sem conhecê-lo? Dá. Na constelação dá. Super. Sou terapeuta energética, espiritual, indiquei o Canto da Sereia. Ah, obrigada, minha querida. Obrigada. Quando você aceita o pai biológico e ele só fala de você para apenas metade dos seus irmãos, isso pode ter influências na minha vida financeira? Não sei. Pode. Se a pergunta é se pode, pode. Mas para saber, você está havendo essa influência só no campo. Das 9, Lenice, das 9 às 16. Participe sim, gente, o link está na bio. Olha lá, a Janice foi uma que recebeu mensagem na hora do exercício dos ex. Olha aí que coisa louca. Tem um primo que até hoje não sabe que o pai não é verdadeiro biológico. A mãe biológica proíbe de contar para o filho e ficamos sabendo que o pai faleceu há 2 anos. É um segredo de família. Não se mete nessa, senão você vai se emaranhar nessa história, tá? Eu também tenho uma história dessa na minha família. E por muitos anos eu fiquei coçando, muito. Mas eu não posso falar. Isso não é meu, essa história não é minha e eu não posso falar, né? Sonhei com ex após a constelação coletiva. Ah, isso aí, gente. Olha lá, também sonhei com ex. Eu também ficaria a noite inteira, gente. Compulsão alimentar, posso fazer uma live sobre isso. Foi bom você falar, faz muito tempo que eu não falo disso, né? Eu vou começar a falar mais disso, vou colocar na minha listinha aqui, né? Vou falar também sobre filhos de narcisistas, que é um tema que eu trabalho muito aqui. E esse ano, vou começar agora, a partir de agora, os workshops. E esse primeiro, eu acho que ele é fundamental para vocês fazerem os outros, tá?
Tem sim. Criança ferida, gente, é um tema que todo mundo deveria constelar. Todo mundo. Todo mundo tem criança ferida. Todo mundo tem. E todo mundo deveria constelar a criança ferida. É um tema bem importante, porque trabalha com merecimento, saúde, prosperidade, amor, acaba influenciando em tudo, né? Então, sim, todo mundo deveria olhar para isso, tá? Sábado eu vou constelar, gente, para quem nunca viu uma constelação minha, sábado eu vou constelar, nossa senhora, se vocês quiserem assistir pelo Zoom, vocês me mandem o WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, quem não tem meu WhatsApp, me manda um direct, que a gente libera para vocês o link, para vocês assistirem, tá bom? No sábado agora. Rô, sua mãe é narcisista e você tem simbiose com ela. Cara, terapia, muita terapia e muita constelação. Não achou o Canto da Sereia? Me chama, eu já te mando já, pode ser? Me chama no direct que eu já te mando. Pode ser que tenha saído porque já começou a semana passada, mas dá pra você fazer ainda, tá bom? Pai e mãe já falecidos, mas ficou muita coisa mal resolvida, vida financeira travada, era profissional. Então, terapia e constelação. Terapia e constelação. Tá bom? Gente, louco, Isis. Virou sua mãe, parou de ser mulher. Você deve estar repetindo algum padrão. Tem que olhar pra isso, viu? Tem que olhar pra isso. Não pode ser sua mãe. Mãe é um papel, não pode ser o único, não. Tá bom? Quem quiser, gente, o Canto da Sereia, me chama, que ainda dá tempo. A gente tá na quarta-feira agora, das 7h30 às 9h. Só teve um encontro que está gravado e pode ser visto depois, né? Antes do próximo encontro, inclusive. O Pai e Mãe Ouro de Mina, um workshop incrível que eu criei aí para ajudar tantas pessoas, para liberar uma série de coisas, dia 13 de maio. O link tá na bio, tá bom? O Canto da Sereia, se não tiver o link na bio, me chama no direct que eu mando para vocês. Muito obrigada. Meu canal no YouTube é No Divã com Silvia Barros. No Divã com Silvia Barros, tá bom? Gente, beijo. A gente vai se falando. Fiquem ligados em tudo que eu tô postando aqui. Tem muita coisa bacana acontecendo, tá bom? Obrigada pela companhia e uma ótima semana. Tchau, tchau.